Boa noite a todos, Shabbat Shalom. Vamos pedir primeiro ao Senhor que, Senhor, nós te convidamos, Senhor, para estar entre nós. Que a palavra que o Senhor me deu, porque eu sou apenas um instrumento do Senhor, Pai, que chega aos corações de quem o Senhor deseja, Senhor. Que as pessoas se aproximem mais do Senhor, que as pessoas obedeçam mais o Senhor, Pai, e que te louvem, Senhor, que sigam o caminho que o Senhor traçou, porque aí teremos a bênção e a proximidade do Senhor. Em nome de Yeshua, amém. Nós temos a nossa porção hoje, né? A nossa paraxá, de número 48, chamada Shoftim, que quer dizer juízes. Ela está no livro de Devarim, né, Deuteronômio, no capítulo 16, e vai do 18 ao 21, 9. Nós temos também a porção dos profetas, né, Isaías 51, 12, e temos também no Novo Testamento o livro de Atos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Eu queria avisar, né, que no dia 6, à tardinha de setembro, é Rosh Hashanah, que quer dizer o Ano Novo judaico. E nós vamos comunicar mais próximo, né? Mas nós teremos essa celebração aqui, que é uma festa importante. Ela começa exatamente no dia 6 à tardinha e termina no dia 8 à tardinha. Mas nós vamos liberar vocês para voltar em casa, dormir e tal, e depois voltar sem problema, tá? E eu gosto sempre de começar com o Salmo, né? Como eu digo, a tradução de Salmo em hebraico, né, é Tehillim, que quer dizer louvores, né? Então, o Salmo é um louvor a Deus. E quem quiser acompanhar, é o Salmo 17. Uma oração de Davi. Ouve, ó Senhor, meu justo lamento. Dá atenção ao meu clamor. Responde à minha oração, que não procede de lábios mentirosos. Que minha sentença favorável venha da tua face. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Pode sondar-me o coração, examinar-me a consciência durante a noite, provar-me com fogo. Iniquidade alguma encontrarás em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. Verei a tua face quando despertar. Terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim, como costuma agir a humanidade. Eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos. Meus passos seguem firme nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes. Inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Demonstra as maravilhas do teu amor leal. Tu, que com a tua destra salva os que em ti refugiam, e defende contra seus agressores. Protege-me como a pupila dos teus olhos. Abriga-me à sombra das tuas asas protetoras, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me rodeiam. Eles enchem seus corações de insensibilidade e suas bocas transbordam de arrogância. Seguem-me os passos e já me cercam. Seus olhos estão fitos em mim, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa escolhida, como feras sanguinárias
salivando pela vítima na tocaia. Levanta-te, Senhor, confronta-os, arrasa-os, com tua espada livra-me dos ímpios, com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos dessa terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhe reservaste. Fartem-se disso os seus filhos, e o que sobrar fique para suas crianças de colo. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face quando despertar. Terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Na Torá, eu queria começar com um texto de Mateus 23b. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Na Torá está expressa a justiça de Deus, que é a base de uma sentença correta. A Torá, ela não foi feita nem para julgar, nem para legislar. A Torá, ela tem que ser a base para qualquer sistema jurídico em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo. De forma que a justiça não pode ser regida nem pelos critérios humanistas, nem por que pensa a maioria da população. Há uma só justiça verdadeira, e essa justiça ela é revelada de duas formas. Uma na Torá, pelo Eterno nosso Deus, e outra, e também em Yeshua HaMashiach, como diz o texto em Romanos. Mas agora se manifestou, além da Torá, a justiça de Deus, tendo testemunho da Torá e dos profetas. A palavra grega, traduzida aqui como além da Torá, na verdade, ela tem um significado assim, para além da Torá. O contexto desse versículo de Romanos não é contrário à Torá, mas sim, além da Torá, quer dizer que a Torá manifestou a justiça do Eterno. E, para além da Torá, Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Messias, também revela essa mesma justiça de uma forma diferente, mas não é outra justiça. A expressão além da Torá significa que a justiça do Eterno se manifestou de uma outra forma possível, que não seja somente através do Antigo Testamento, mas também do Novo através de Yeshua. Veja o que diz Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. São duas revelações da sua justiça, a Torá e o Messias, mas é a mesma justiça revelada de duas formas distintas.
mas elas se harmonizam e não se contradizem. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Por que será que a palavra justiça é repetida aqui 2 vezes nesse texto? Porque a justiça é um dos pilares fundamentais da sociedade e um dos maiores atributos do Eterno, nosso Deus. Por outro lado, fala das 2 manifestações da justiça que devemos buscar. Como já vimos antes, a primeira está na Torá, e nós temos que perseguir essa justiça por amor ao Eterno. Mas é a mesma justiça revelada de uma forma diferente na pessoa de Yeshua, que é a própria Torá viva. Temos que perseguir essa justiça do Eterno, manifestada através do seu Filho, para obtermos a vida eterna. Essas 2 manifestações do Eterno, elas se encontram em Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, dos que guardam os mandamentos de Elohim, né, em hebraico é Deus, e o testemunho de Yeshua. Segundo esse texto, quem são os santos? São aqueles que buscam as 2 manifestações da justiça, a Torá, que é a lei, e a fé em Yeshua, que é o testemunho. Vou fazer agora um resumo, né, da Parashá, da porção Shoftim, porque ela trata primeiramente dos mandamentos a respeito da criação de um sistema de liderança, né, na terra de Israel, e ela começa aqui a designar as cortes, os juízes, os oficiais em cada cidade. E após instruir o processo de como julgar um idólatra, a Torá ensina que a pena de morte deve ser imposta a qualquer sábio que pronunciar uma decisão contrária ao Sanhedrin, que é a Suprema Corte, aquela onde participam 71 juízes. E o povo recebe a ordem de requisitar um rei assim que estiver instalado na terra de Israel. E são relacionados aqui alguns presentes especiais que devem ser dados aos Kohanim, né, os sacerdotes. E após descrever a natureza da profecia, a Torá vai repetir as leis da cidade refúgio para os assassinos acidentais. A Torá, então, fala vários aspectos da conduta da nação durante a guerra, né, dizendo para que o povo não tema os inimigos e relacionando aquelas pessoas que estão isentas do serviço militar. E também é importante na guerra que Israel é instruída a sempre, em primeiro lugar, buscar uma oportunidade de paz antes da guerra. E o povo também, durante a guerra, eles têm que ter um cuidado de não destruir nenhuma árvore frutífera. Isso está na Torá, incrível, né? E a porção conclui, né, terminando, sobre quando um assassinato não é resolvido, né? No caso, você chega na parte da sua terra e tem um cadáver lá, é feito um sacrifício expiatório, né, numa novilha
que é decapitada, e isso serve para o povo das cidades vizinhas como expiação por eles não terem evitado este assassinato. Um estudo, né, demográfico dessas cidades refúgios revela uma coisa interessante, né? A maioria das pessoas pensam que na cidade refúgio, quem habita lá? Os sacerdotes e algumas pessoas que, por um acaso, cometeram um assassinato, vamos dizer assim, sem intenção, né? Porque o intencional, ele é punido com a pena de morte, mas o sem intenção, ele se refugia nessa cidade. Mas, além dos sacerdotes e além do suposto assassino, os rabinos, muitos rabinos, também habitam na cidade refúgio. O Talmud, no tratado Makot, deixa eu só esclarecer que o Talmud não é Bíblia, né? O Talmud não é palavra de Deus. O Talmud não serve para você abandonar a Bíblia e se guiar por ele. O Talmud é apenas comentários de sábios rabinos, estudiosos da palavra, que estudam cada frase da Bíblia e fazem comentários. E não é um só que faz, centenas deles fazem comentários. Então é muito interessante porque você lê esse comentário e depois você lê outros e o outro vai contra aquele, mas tudo dentro de uma harmonia. Ele explica a posição dele, o outro explica a posição dele. Aqui nós não temos isso, né? Se a gente compra uma Bíblia do Shedd, por exemplo, que foi um grande ícone, né, da palavra de Deus, só tem o comentário dele, né? Então, eu sou um leitor do Talmud, né? Nunca vou abandonar a Bíblia por causa disso, mas ele é muito interessante para abrir a nossa mente pelo simples fato de podermos ver opiniões diferentes. Então, ele é muito enriquecedor, mas eu gosto sempre de deixar claro que ele não é uma palavra de Deus, é um comentário de sábios, estudiosos, pessoas do mais alto padrão, mas é comentário de humano e não de Deus. E nesse tratado, né, Makot, ele explica que qualquer indivíduo que fugisse para essa cidade refúgio deveria levar com ele um rabino, não o advogado, né? Não o contador, não o médico, mas o rabino. E analisando essa lei, eu falei, gente, de onde vem isso? E ela vem de Deuteronômio 19:4, onde diz o seguinte: ele, o assassino acidental, deve fugir para uma das cidades e viver. Deve fugir para uma das cidades refúgio e viver. Então, somente o sustento físico não permite que a pessoa viva. Ela tem que ter o sustento espiritual também, através de um rabino que a acompanhe. Somente quando temos o sustento físico e o sustento espiritual é que aí podemos viver. Indivíduos sábios e carentes de estudo, carentes de conhecer a Bíblia, carentes de conhecer a Deus, sempre são carentes de vida. E a Torá sempre estimulou a vida. Uma história contada pelo rabino Akiva diz retrata, né, a importância do estudo
da palavra de Deus. O rabino Akiva, né, durante o período de perseguição romana, foi proibido, totalmente proibido, o estudo da Torá. E apesar dessa proibição, ele continuou os seus estudos e dando aula da mesma maneira. E ele foi capturado e foi sentenciado à morte. Então, quando ele foi questionado pelos alunos, mas, rabino, por que você arriscou tanto a sua vida? Ele foi e contou uma história da raposa e do peixe. Diz que uma raposa esperta virou para o peixe e fez uma proposta para ele. Sai daí da água, vem aqui para a terra. Você vai ficar livre da rede do pescador. E o peixe respondeu: nossa, será que vivendo aqui na água não é melhor para mim? Não existe uma possibilidade maior de eu evitar a rede do pescador? Se eu sair daqui e for para a terra, com certeza eu vou morrer. O que ele queria dizer com essa história é que sem a água viva da Torá, nós também não vamos sobreviver. Então, precisamos de conhecer a Deus através da palavra dele para recebermos essa água viva. A Torá, ela não é meramente um guia de leis para a nossa vida. Quando a gente estuda a Torá e se aprofunda no conhecimento dos mandamentos, nós revigoramos o nosso relacionamento com Deus. Então, como eu anunciei no início que início de setembro, né, precisamente dia 6, nós teremos Rosh Hashanah, né, o ano novo judaico, vamos fazer um compromisso, né, de estudar mais a Torá, de mergulhar nessa água viva e sermos enriquecidos com a palavra de Deus a cada dia. Citando, né, os vários papéis de liderança, logo que se formou a nação de Israel, né, e logo após a morte de Moisés, a Bíblia menciona, além do sacerdote, do juiz, do rei, menciona também o profeta. O seu Deus levantará para você um profeta, como eu, dentre seus próprios irmãos. Você deve ouvi-lo. Moisés não seria o último dos profetas, né? Ele teria sucessores, e isso acontece historicamente, sempre foi assim. Dos dias de Samuel até o período do Segundo Templo, cada geração deu origem a homens que falaram a palavra de Deus com coragem, sem medo de censurar reis, sem medo de criticar sacerdotes, ou sem medo de repreender uma geração inteira por falta de fé, sem medo de repreender aqueles que não tinham moral, aqueles que não tinham integridade, o que não acontece, né? Pelo menos não é muito comum hoje em dia. Deus levantaria profeta como Moisés, de profeta em profeta. Deus não deixou Israel sem uma voz profética. Ele levantou uma linha de profetas, começando com Josué e estendendo-se até João, como diz a Escritura, pois todos os profetas e a Torá profetizaram até João. Mateus 11:13. Por outro lado, a passagem não fala
literalmente de uma sucessão de muitos profetas. Em Deuteronômio 34, fala que a prova que a promessa de um profeta como Moisés, ela excluiria Josué. Mesmo depois que Josué recebeu a bênção de Moisés e foi enchido com aquele espírito profético, a Torá continua dizendo que nenhum profeta como Moisés havia surgido. Então ele foi excluído. Ora, Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele e os filhos de Israel ouviram e fizeram aquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Desde então, nenhum profeta surgiu em Israel como Moisés, que conheceu o Senhor face a face. Dessa perspectiva de Deuteronômio 18, ele não poderia estar se referindo a Josué ou qualquer um dos profetas que seguiram depois dele. Em vez disso, ele refere-se a um único profeta que Deus levantaria no futuro. Esse homem seria um profeta igual a Moisés. Ele precisava ser um profeta que ouvisse diretamente a voz de Deus, como Moisés fez. Esqueci, vou pôr agora, tá? Ele precisaria ser um redentor de Israel, como Moisés foi. Ele precisaria ser um homem de humildade insuperável, como Moisés foi. Quem é esse profeta misterioso? O Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus. Os apóstolos entenderam que aquela profecia, como Moisés, se referia diretamente a Yeshua. Portanto, consideremos Yeshua o apóstolo e o sumo sacerdote que foi fiel a quem o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a sua vida. E Yeshua foi considerado mais digno de maior glória do que Moisés, como diz lá em Hebreus. Havia, entretanto, uma pergunta óbvia. Como que alguém distingue um profeta verdadeiro de um profeta falso? Ao contrário, né, de reis, de sacerdotes, os profetas não tinham autoridade como um cargo. Eles não eram um cargo igual ao rei, igual ao sacerdote, não. A autoridade dele estava na sua personalidade, na sua capacidade de entregar a palavra de Deus, na inspiração que ele tinha ao entregar a palavra de Deus. Mas, porque um profeta, ele tem acesso privilegiado à palavra. Ele ouve o que Deus diz, ele tem visão do que Deus pretende fazer. Mas a possibilidade de falsos profetas, ela é real. Como os profetas de Baal, né, nos dias de Acabe, o que poderia impedir que uma figura fraudulenta ou mesmo equivocada, que era capaz mesmo assim de realizar sinais e maravilha, comovesse o povo, e isso poderia levá-los, a nação, a esse povo, numa direção errada, enganando a todos. Existem várias dimensões para essa questão. Uma em particular é a capacidade do profeta de prever o futuro. E assim Moisés diz: como podemos saber se uma mensagem não foi falada
pelo Senhor, não foi entregue pelo Senhor. Se o que o profeta proclama em nome do Senhor não acontece, essa é uma mensagem que o profeta, que o Senhor não falou. Diante disso, do que Moisés disse, o teste parece ser muito simples, né? Se o que o profeta diz acontece, ele é verdadeiro profeta. Se não acontece, ele não é um profeta. Mas não funciona assim. E eu vou mostrar por quê. Vejamos o caso clássico de Jonas. Jonas recebeu o mandamento de Deus de advertir o povo de Nínive de que a sua maldade estava prestes a causar um desastre sobre eles. Jonas tenta fugir, mas falha. Aí tem a história do mar, da tempestade, do grande peixe. Por fim, ele vai a Nínive e pronuncia as palavras que Deus lhe ordenou dizer. Mais 40 dias e Nínive será destruída. Era a palavra de Deus? Sim, é o que Deus mandou ele dizer. Mas o povo se arrepende. A cidade é poupada. Jonas, ele está profundamente insatisfeito. Ele fica com raiva. O Senhor, ó Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? É por isso que eu fugi tão rápido para Tarsis. Eu sabia que você é um Deus misericordioso e compassivo, lento para a raiva e abundante em amor. Um Deus que cede ao enviar calamidades. Agora, ó Senhor, tire a minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. A reclamação de Jonas pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, ele estava angustiado porque Deus havia perdoado as pessoas. Afinal, eles eram perversos, né? Eles mereciam ser punidos. Por que então Deus libertou eles do castigo que lhe era devido? Em segundo lugar, ele pareceu um falso profeta. Ele havia dito a eles que em 40 dias, marcou a data, em 40 dias a cidade seria totalmente destruída. E não foi. A misericórdia de Deus tornou a sua provisão uma profetada. Jonas está errado em ficar com raiva. Isso ficou claro. Deus pergunta no final do livro de Jonas: não devo me preocupar com essa grande cidade? Será que eu não deveria ser misericordioso? Será que eu não deveria perdoar? O que então vai acontecer com o critério estabelecido de Moisés para distinguir um profeta falso de um profeta verdadeiro? Qual será o critério agora, depois dessa cacetada de Jonas? Se o que o profeta proclama em nome do Senhor e não acontece, essa mensagem é o que o Senhor não falou? Jonas havia proclamado que a cidade seria destruída em 40 dias. Não foi. No entanto, a proclamação era verdadeira. Ele realmente falou a palavra de Deus. Como resolver isso? A resposta é dada no livro de Jeremias. Jeremias estava profetizando um desastre nacional. O povo havia se afastado de Deus e o resultado seria derrota e exílio. Foi uma mensagem difícil e desmoralizante para as pessoas ouvirem. Um falso profeta surge, Ananias, filho de Azur,
pregando exatamente o contrário do que Jeremias dizia. Babilônia, inimiga de Israel, logo será derrotada. Em 2 anos, a crise vai terminar. Jeremias sabia que não era assim e que Ananias estava dizendo exatamente o que o povo queria ouvir, mas não o que o povo precisava ouvir. Ele se dirigiu ao povo e disse: Amém, que o Senhor faça isso, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os artigos da casa do Senhor e todos os exilados de volta da Babilônia para este lugar. No entanto, ouça o que eu tenho a dizer em seu ouvido e no de todas as outras pessoas. Desde os tempos antigos, os profetas que me precederam profetizaram guerras, desastres, praga. E praga contra muitos países, contra grandes reinos. Mas o profeta que profetiza a paz será reconhecido como alguém verdadeiramente enviado pelo Senhor, somente se a sua previsão se cumprir. Jeremias faz uma distinção fundamental entre boas e más notícias. É fácil profetizar desastre. Se a profecia se cumprir, então você falou a verdade. Se não cumprir, você fala, Deus perdoou. Uma profecia negativa não pode ser invalidada, mas uma positiva pode. Se o bem previsto acontecer, então a profecia é verdadeira. Se não, você não pode dizer, Deus mudou de ideia. Você não consegue escapar da boa profecia, porque Deus nunca cancela uma promessa que traz algo bom, que traz paz e que traz retorno, arrependimento. Portanto, é apenas quando o profeta oferece uma visão positiva é que ele pode ser testado. É por isso que Jonas errou, acreditando que ele havia falhado na sua profecia negativa. A destruição de Nínive não se tornou realidade. Quando as calamidades previstas por um profeta, se, por exemplo, ele declarar em um determinado lugar que haverá fome ou guerra e assim por diante, o não cumprimento dessa promessa, dessa previsão, ela não refuta o caráter do profeta. Não devemos dizer, veja, ele falou e sua previsão não se cumpriu, pois Deus é longânimo, abundante em misericórdia e se arrepende do mal, como diz a própria palavra. Também pode ser que aqueles que foram ameaçados, né, com a promessa se arrependam e, portanto, são perdoados. É o caso de Nínive, que eu acabei de descrever. Possivelmente, a sentença ela pode ser adiada, como no caso de Ezequias. Mas se o profeta, em nome de Deus, garante uma boa notícia, uma boa sorte, declarando que um determinado evento vai acontecer e o benefício prometido não acontece, ele é inquestionavelmente um falso profeta. Nenhuma bênção decretada pelo Senhor, mesmo que ela seja prometida condicionalmente, ela é revogada. Portanto, a gente aprende que somente quando ele prediz boa sorte é que o profeta pode ser testado. Conclusões fundamentais
decorrem disso. Um profeta não é um oráculo. Uma profecia não é uma predição, não é uma previsão do futuro, precisamente porque o judaísmo acredita piamente no livre-arbítrio. O futuro humano nunca pode ser infalivelmente predito. As pessoas são capazes de mudar. Deus perdoa, como dizemos nas nossas orações, orações, jejum e caridade evitam a decretação do mal. Não há decreto que não possa ser revogado. Um profeta não prediz, ele avisa. Um profeta não fala para prever catástrofes futuras, mas sim para evitá-las. Se uma previsão, presta atenção nisso, se uma previsão se concretizar, ele foi bem sucedido. Se uma profecia se concretizar, ele falhou, porque não conseguiu dar o recado para o povo, porque o povo não internou aquilo que ele disse que iria acontecer. Se uma profecia se concretizar, o profeta falhou. O verdadeiro teste da profecia não é mais notícia, mas boas. Calamidade, catástrofe, desastre não provam nada. Qualquer um pode predizer essas coisas sem arriscar a sua reputação. É somente pela realização das promessas positivas é que a profecia é posta à prova. Assim foi com os profetas de Israel. Eles eram realistas, não otimistas. Eles alertavam sobre os perigos que estavam por vir, mas eles também eram, sem exceção, agentes de esperança. Eles podiam ver além da catástrofe para ver o consolo que Deus daria. Este é um teste verdadeiro de um verdadeiro profeta. Eu sempre gosto, né, de trazer alguma coisa para os nossos dias de hoje. Sempre dou um tema à nossa paraxá, a nossa porção da Bíblia. E o tema de hoje é a grandeza da humildade. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Num jantar, para celebrar o trabalho de um líder comunitário, o orador, ele prestou uma homenagem àquele líder comunitário e declarou várias qualidades dele, a dedicação ao trabalho, um trabalhador árduo, uma pessoa de visão. Depois que ele saiu da mesa, saiu da palestra e sentaram juntos, o líder virou para ele e disse assim: você se esqueceu de mencionar uma das minhas qualidades. Ele falou assim: qual? A minha humildade. Isso mesmo. Grandes líderes têm muitas qualidades, mas a humildade é rara. Lógico. Não generalizando, mas existem raras exceções. Eles tendem a ser ambiciosos, com um alto grau de autoestima. Eles esperam ser obedecidos, honrados, respeitados e até temidos. Eles não têm dificuldade em usar a sua superioridade. Roosevelt chamou isso de usar uma coroa invisível. Mas há uma diferença entre isso e a humildade. Isso revela uma coisa poderosa na nossa paraxá, na nossa porção. A Torá está falando sobre um rei, sabendo que o poder tende a corromper e o poder absoluto
corrompe absolutamente, há 3 tentações às quais um rei, nos tempos antigos, era exposto, mas deveria evitar. Não acumular muitos cavalos, não acumular muitas esposas, não acumular muita riqueza. As 3 armadilhas nas quais, séculos depois, o rei Salomão caiu. Em seguida, adiciona: quando o rei estiver estabelecido em seu trono real, ele deve escrever para si mesmo, em um pergaminho, uma cópia dessa Torá, e para estar com ele, e ele deve lê-la todos os dias da sua vida, para que possa aprender a ter temor do Senhor seu Deus e seguir todas as palavras dessa lei e esses decretos, para que não se sinta superior a seus irmãos, ou se desvie da lei para a direita ou para a esquerda. Se um rei, a que todos devem honrar, recebe essa ordem de ser humilde, né? Não se sentir superior aos seus irmãos, quanto mais nós. Moisés, o maior líder que o povo judeu já teve, era muito humilde, é o que diz a Bíblia lá em Números. Mas quer onde você encontre a sua grandeza, você encontrará também a sua humildade. Não é porque você agora é grande, você deve esquecer a sua humildade. No lugar onde você encontra grandeza, também vai encontrar a humildade, é só querer. Essa é uma das revoluções mais genuínas do judaísmo que provocou no meio da espiritualidade. A ideia de um rei ser humilde parecia uma farsa. Nós podemos ver nas ruínas da Mesopotâmia, do Egito, uma série infinita de objetos criadas por governantes para homenagear a eles mesmos. Ramsés II tinha 4 estátuas dele e 2 da rainha Neferte, colocadas em frente ao templo, cada uma delas com 11 metros de altura. Só para ter uma ideia, a estátua do Lincoln, lá em Washington, ela tem a metade. Aristóteles não entendeu a ideia de que a humildade é uma virtude. Para ele, o homem de grande alma era um aristocrata, consciente da sua superioridade em relação ao resto da humanidade. A humildade, junto com a obediência, com a servidão e humilhação, isso era para as classes inferiores, para aqueles que não nasceram para governar, e sim para ser governado. A ideia de que um rei deve ser humilde foi uma ideia radicalmente introduzida pelo judaísmo e depois copiada pelo cristianismo. Este é um exemplo claro de como a espiritualidade faz diferença na maneira como agimos, sentimos e pensamos. Acreditar que existe um Deus, que estamos na sua presença, significa que nós não somos o centro do universo. Deus é que é. Eu sou pó e cinzas, disse Abraão, o pai da fé. Quem sou eu? Disse Moisés, o maior dos profetas. Isso não os tornava falsos ou bajuladores. E foi precisamente no momento em que Abraão disse isso, que se chamou de pó e cinza, é que ele desafiou a Deus sobre a justiça da sua punição proposta sobre Sodoma e as cidades circunvizinhas. Foi Moisés que pediu a Deus que perdoasse o povo, ou então me apague do livro da vida.
Eles estavam entre os espíritos mais ousados que a humanidade já produziu. Há uma diferença fundamental entre duas palavras em hebraico. Anavá, que é humildade, e shiflut, que é auto-humilhação. Elas são tão diferentes que Maimônides definiu a humildade como o caminho do meio entre shiflut e orgulho. Humildade não é baixa autoestima, isso é shiflut. Humildade significa que você está seguro o suficiente. Isso significa que você não precisa provar nada para você mesmo. Você não precisa mostrar que é mais inteligente, mais talentoso ou mais bem-sucedido do que os outros. Você está seguro porque vive no amor de Deus. Ele tem fé em você, mesmo que você não tenha. Você não precisa se comparar aos outros. Você não precisa comparar os outros. Você tem a sua tarefa diante de Deus. Eles têm a deles. E isso nos leva a cooperar e não a competir. Aqueles que em tudo querem competir são os mais inseguros. Isso significa que você pode ver outras pessoas e valorizá-las pelo que elas são. Elas não são apenas uma série de espelhos na sua frente para os quais você olha e quer ver o seu próprio reflexo. Você estando seguro, você consegue valorizar os outros. Confiante na sua identidade, você valoriza as pessoas que não são como você. Humildade é o eu voltado para fora. É o entendimento de que não se trata de você, não se trata a seu respeito. O livro A Cultura do Narcisismo argumentou que o colapso da família, da comunidade, da fé, deixou todo mundo inseguro. Muita gente ficou privada de uma identidade, privada do seu valor. O autor ele não viveu a época das selfies, do perfil no Facebook, das marcas de estilistas famosos do lado de fora da roupa, para mostrar que, o que eu uso. Os anúncios para mim. Mas com certeza ele não ficaria surpreso com tudo isso. O narcisismo é uma forma de insegurança que requer garantias constantes e injeções constantes para regular a autoestima. Mas não é a melhor maneira de viver. Às vezes eu penso que o narcisismo é a perda da fé. O narcisismo e a perda da fé andam de mãos dadas. Quando nós perdemos a fé em Deus, o que resta no centro da nossa consciência é somente o nosso eu. Não é por acaso que o maior dos ateus modernos, Nietzsche, foi o homem que viu a humildade como um vício, não como uma virtude. Ele descreveu isso como uma vingança dos fracos contra os fortes. Não é acidental também que uma de suas últimas obras, chamada Por que eu sou tão inteligente? Pouco depois que ele escreveu essa obra, ele caiu na loucura, ficou louco e ficou por 11 anos louco, totalmente louco, até a sua morte. Você não precisa ser religioso para entender a importância da humildade. Em 2014, Harvard
publicou: os melhores líderes são líderes humildes. Harvard. Eles aprendem com as críticas. Eles são confiantes o suficiente para capacitar outros e elogiar as suas contribuições. Eles assumem riscos pessoais em prol de um bem maior. Eles inspiram lealdade e têm um forte espírito de equipe. E o que se aplica aos líderes se aplica a nós, a cada um de nós, como cônjuges, como pais, como colegas, como amigos, como membros de uma comunidade. Uma das pessoas mais humildes que eu conheci foi o rabino Shlomo Spiegelman, daqui de Belo Horizonte, meu professor de Bar Mitzvah. E não havia nada humilhante naquele homem. Ele se portava com dignidade, ele era autoconfiante, ele tinha um porte quase real. Mas quando eu estava sozinho com ele, estudando, aprendendo, ele me fazia sentir a pessoa mais importante da sala. Ele era realmente a realeza sem coroa. Era a grandeza em roupas comuns. Ele me ensinou que a humildade não é pensar que você é pequeno, é pensar que outras pessoas têm grandeza dentro delas. O orgulho se preocupa com quem está certo. A humildade se preocupa com o que é certo. Servir a Deus em amor é fazer o que realmente é certo, porque realmente é certo e por nenhum outro motivo. O amor é altruísta, o perdão é altruísta, o altruísmo é altruísta. Quando nós colocamos o eu no centro do nosso universo, eventualmente transformando tudo e todos simplesmente em meios para conseguir os nossos fins. Isso é o que diminui, isso é o que nos diminui. Humildade significa vivermos sobre a luz daquele que é maior do que nós. Quando Deus está no centro das nossas vidas, nós abrimos para a glória da criação e a beleza de outras pessoas. Quanto menor for o eu, maior será o diâmetro do nosso mundo. Shabbat Shalom.